Olá, improváveis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vão vocês? Tudo bem? Assim como prometido, agora a segunda parte da palestra maravilhosa do Dr. Milko Villarroel sobre as características das zircônias. O Dr. Milko entende bastante desse assunto e eu acho que vocês vão aproveitar. Então, nós tivemos a primeira parte e agora temos a segunda parte. Tá bem? Tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos aí, aproveitem e conforme nós vamos conseguindo, vamos postar mais novidades e mais vídeos para vocês. Um grande abraço, valeu! Qual é a consequência disso? Agora, a zircônia com 5% tem a seguinte característica. Tem uma mistura, um 50% de fase cúbica e um 50% aproximadamente de fase tetragonal. Mas não é que está dividida, essa fase cúbica, não, está tudo misturado. O que faz isso? Que a característica que tinha a cerâmica tetragonal se perde. Então, a zircônia tipo 3 não é parcialmente estabilizada, é estabilizada. Ela não tem a propriedade de tenacificação por transformação, aquela que ficava mais gordinho e evitava a propagação da trinca. Por quê? Porque os grãos cúbicos não permitem, não tem essa mudança de estado, ok? Mas, como todas as coisas, a gente perde coisas, mas ganha outras coisas. De forma geral, quando a gente tem um material muito resistente, ele tem uma baixa translucidez, de forma geral. É muito difícil encontrar um material que seja muito translúcido e muito resistente. De forma geral, não tem. Então, a zircônia tipo 1 e tipo 2, ela era muito resistente, mas muito pobre de translúcida. Era muito opaca. O que aconteceu com a zircônia tipo 3? Ela perdeu resistência e aumentou sua translucidez. Então, essa é a zircônia tipo 3, é mais fraca, só que mais translúcida. Ou menos resistente, ou mais translúcida. Ok? O que eu acho, e essa é a minha opinião pessoal, eu acho que os fabricantes de zircônia precisavam ter um material que fosse concorrente do disilicato de lítio. Por quê? Porque o disilicato de lítio é um material que tem uma resistência média boa, só que é translúcido. Agora, qual é a resistência, mais ou menos, depende de cada marca, de uma zircônia tipo 3? É mais ou menos 600, 650 megapascal. Quanto tem um disilicato? Mais ou menos uns 500. É decir, de 1200 passou para 600, baixou. Para quê? Para se igualar com o disilicato de lítio. Mas o que trouxe isso como consequência? Aumentou sua translucidez, ok? Isso faz da zircônia tipo 3, com 5% de ítrio, faz um material interessante para ser trabalhado de forma agora monolítica. O que não dava para fazer com a zircônia tipo 1 e tipo 2. Então, o fato de aumentar sua translucidez trouxe como consequência a possibilidade de aumentar as indicações do material. Agora, não só está restrito para a estrutura, porque eu posso fazer uma estrutura de zircônia tipo 3 e complementar com estratificação. Ou posso utilizar ela de forma monolítica. Você parece com o quê? Com disilicato. Você entende? Então, esse foi o intuito dos fabricantes, de ter um material com muitas mais alternativas de indicação. Quais são essas indicações? Você, em teoria, o fabricante fala, você pode fazer inlay, onlay, coroa anterior, coroa posterior,
faceta, em teoria, o material tem o potencial. Não estou falando que é melhor que uma feldespática, não estou falando que é melhor que um disilicato, mas o potencial do material agora tem essa possibilidade porque tem uma translucidez para fazer isso. Você entende? Se é melhor ou não, essa é outra conversa. Mas o material tem essa possibilidade. Posso fazer coroa anterior, coroa posterior, fixas de 3 elementos, tanto anterior quanto posterior. É decir, as alternativas que antigamente era só estrutura, agora eu tenho uma ampla gama de alternativas para poder fazer. Você entende? Então, isso fez com que o material fosse muito interessante. Agora, menor resistência, já falei tudo isso que está aí, ok? Então, isso foi interessante. Agora, por exemplo, quão translúcido é o material? Já tem alguns trabalhos que procuram, para poder entender quão translúcida é a zircônia, tem vários trabalhos que falam que fazem um comparativo com disilicato de lítio. E nesse caso, dessa pesquisa, eles compararam diferentes tipos de zircônia translúcida com disilicato, nesse caso, disilicato LT. Nenhuma das zircônias translúcidas foi mais translúcida que um LT. É decir, são menos translúcidas que um HT, são menos translúcidas que um MT e são menos translúcidas que um LT. Lógico, há espessores iguais, ok? A mais translúcidas das zircônias translúcidas foi a ultra translúcida de Katana, da Noritake, das que foram avaliadas. Mas eu quero fazer aqui um detalhe, olha aqui, só para explicar isso. Pode ser que a informação que eu vou dar sirva para vocês, ok? Me saí de... Saí do foco. Deixa eu ajustar aí. Voltamos, ok. Olha aqui. Aqui eu tenho os materiais que a gente utilizou a 0,5 de espessura. E aqui eu tenho a 1 milímetro de espessura, que mais ou menos que a faixa do que mais ou menos a gente pode trabalhar de uma restauração monolítica, tá bom? Olha aqui, que foi interessante. Aqui a gente tem essa linha aqui é disilicato, LT, e aí para lá são todas zircônia. Olha que interessante. A 0,5 milímetros de espessura, a teve um 40% de passagem de luz. Tá bom? A mais translúcida, nesse caso que foi a de Katana, teve um 33%. Ok? Para estadística do trabalho e para o equipamento que faz essa medição, isso deu diferença estadística. É decir, o equipamento diz, tem uma diferença, é decir, não tem o mesmo comportamento, tá? É decir, o comportamento, esse aqui é bem mais translúcido que isso. Basicamente isso que diz o equipamento. Agora, duplicou a espessura de 0,5 a 1 milímetro. Olha o que aconteceu. De 40% de silicato de lítio, agora só teve 27%. Perdeu bastante. Aí o Alexandre, que bom de matemática, perdeu quanto? Perdeu 13%. 13%. Quando duplicou a espessura do material. Tá? É decir, ficou mais opaco. Com uma aparência de mais opaco porque passou menos luz. Agora, a zircônia translúcida
do 33 foi para 23, é decir, só perdeu um 13%. O que eu quero falar com isso? Que se está observando que a zircônia translúcida, há diferentes espessuras, a variação da percepção de opacidade e de translucidez do material é mais estável que o disilicato de lítio. Por exemplo, se eu erro na espessura do disilicato, posso deixar ele mais opaco do que realmente é, porque ele perde, não deixa passar tanta luz. A diferença da zircônia translúcida, que eu posso ter variação na espessura dela e a aparência dela não vai ter tanta alteração assim. Você entendeu? Não sei se me expliquei bem. Você entendeu, Alexandre, ou não? Sim? Na verdade, assim, o disilicato, ele é mais sensível nessa relação. Mais sensível a essas variações de espessura. Exato. E ele é mais sensível também em relação à queima, porque a zircônia você pode queimar quantas vezes você quiser, ela não altera. Não altera a translucidez dela. A zircônia, a disilicato já altera. Uhum. Ok? Então, isso é uma informação que pode ser que lá na frente comece a desenvolver muito mais, porque vai ter mais informação em relação à zircônia translúcida. Ok? Isso aí do Alexandre, sempre eu coloco aí. Está faltando contato do centro. Mas o paciente gostava de diastema. Zircônia tipo 3. Olha. Então, o material hoje tem o potencial de fazer isso. O que antigamente a zircônia tipo 1, tipo 2, não era possível de fazer. Então, por isso que eu falei, agora eu posso fazer uma coroa anterior muito estética, só com maquiagem ou com cutback, me entende? É decir, estou trabalhando como se fosse um disilicato. Se é melhor ou não, isso o tempo vai dizer. Estamos falando o potencial que o material tem hoje para fazer isso, tá? O que aconteceu agora? Teve uma nova evolução do material. Da zircônia tipo 3, passamos para a zircônia tipo 4. O que seria, qual é a diferença principal? Que a zircônia tipo 3, que tem 5% de ítrio, tiraram 1% e deixaram em 4%. Zircônia tipo 4, 4% de ítrio. O que trouxe como consequência? Mudança tanto na propriedade mecânica como nas propriedades estéticas. Olha aqui. Se eu tinha resistência da tipo 1 tipo 2, translucidez baixa. Na tipo 3, diminuiu a resistência, aumentou a translucidez, certo? Na tipo 4, se eu tirei ítrio, o que aconteceu? Recuperei resistência e diminuiu a translucidez. Agora, a tipo 4, do meu ponto de vista, é uma intermediária entre translúcida, mas não é tão translúcida quanto a tipo 3, e resistente, mas não é tão resistente quanto a tipo 1 e 2. Você entendeu? Por quê? Porque ela chega a aproximadamente 900, 1.850, dependendo da marca comercial. Então, o que é interessante nesse material? Que agora, a quantidade de fase cúbica na tipo 3 era 50% aproximadamente. Aqui a gente só tem 25%. Então, recupera algumas propriedades como resistência mecânica, mas perde em translucidez. Tá? O que também dá para indicar para fazer monolítica, dá para indicar, mas também serve como estrutura, por exemplo, para prótese dentogengival, para prótese fixa de tramo longo, para que mais? Para coroa unitária, é decir, para coroa sobre implante, tem todas essas, para abattement, tem todas essas alternativas, só que mais translúcida que a tipo 1. Você entende? Uma pergunta. Essa é aquela zircônia que, por exemplo, na cervical ela tem uma resistência, na incisal ela tem outra? Não?
Hoje existem blocos. Isso. Então, agora vamos a isso. Qual é a tendência hoje do mercado em relação à zircônia? Primeiro, a realizar cada vez mais restaurações monolíticas. Tá? A tendência vai para lá, de estratificar menos e de maquiar mais. Se é melhor ou não, essa é outra questão. Eu prefiro mais estratificado porque para mim é mais natural. Mas em um segundo molar, que ninguém vê, provavelmente a técnica de maquiagem seria interessante. Aquele paciente que vai ser a reabilitação da boca completa, pode ser também que a técnica de maquiagem seja uma técnica eficiente. Agora, um dente unitário provavelmente não vai ser. Salvo que seja um dente muito simples, mas acredito que não. Mas a tendência vai para lá, restaurações monolíticas. Segundo, já está no mercado, restaurações de discos ou blocos que sejam multilayer, multicapas. E aqui vamos a fazer uma diferença. Uma coisa é multicolor e outra coisa é que seja multitranslúcida. Por exemplo, eu posso ter um bloco de disco, um bloco, onde eu tenho todo o bloco é zircônia tipo 4, só que tenho mais saturado, menos saturado e menos saturado. Mas continua sendo só zircônia tipo 4, só que com diferentes graus de pigmentação. Ok? Isso é multicolor. Ok? Só que agora tem discos e blocos de zircônia que não só tem um tipo de zircônia. Dentro da região tem diferentes tipos de zircônia. O que traz, nesse caso, são as multilayer, tem a capacidade de fornecer a minha restauração de um tipo, uma característica dessa zircônia para a minha restauração. Por exemplo, eu posso ter na área incisal, que é mais translúcida, tenho uma tipo 3. E na região do terço meio e cervical, eu posso ter uma tipo 4. Você entende? Por quê? Porque a tipo 4 não chega a ser tão translúcida, mas a tipo 3 sim. Então, eu posso ter agora faixas dentro do bloco e do disco de diferentes tipos de zircônia. O que traz como consequência que na minha região incisal, que tenho tipo 3, se vai comportar como uma tipo 3. Na região cervical, que eu tenho tipo 4, tem a resistência de uma tipo 4. Você entende? Então, já não é simplesmente um disco de zircônia. Agora é muito mais complexo o tratamento. Inclusive, não sei se a sinterização, me imagino que deve ser uma temperatura para todo por igual. Não deve, me imagino que seja assim. Agora, uma crítica que se faz na zircônia, que ela não é fluorescente. Hoje já tem zircônia que tem se incorporado partículas fluorescentes. A primeira do mercado é a Lava Aesthetic. Já tem incorporado. É tão fluorescente quanto o dente natural? Não, ainda não. Mas também tem desilicato que nem tem fluorescência. Então, mas essa crítica que se fazia na zircônia, já tem zircônia que tem partículas que é Lava Aesthetic. Provavelmente já vai começar outras que tenham também. Outra coisa, processos mais rápidos de sinterização. Eu lembro que tinha que deixar o forno de um dia para outro, não sei quantas horas era, 8 horas, 12 horas, não lembro quanto era. Agora não. Tem processos de sinterização que podem durar 30 minutos, 20 minutos. De sinterização muito mais rápida. Forno especial, mas também não é para qualquer zircônia. É zircônia de sinterizado rápido. Geralmente são para blocos de Charcite. Geralmente são blocos de Charcite que precisam que seja muito mais rápido. Mas a tendência é isso também, a ter uma sinterização muito mais rápida. Então, o que a gente estava falando, por exemplo, esse multicolor, onde eu tenho um só tipo de zircônia, só que tem saturação de pigmentação diferente. Isso não significa que as faces da zircônia sejam diferentes. A diferença de outras, que se tem multitranslúcidez,
onde eu tenho uma capa mais translúcida, uma intermediária e uma dentina. Isso é, na face superficial, eu tenho uma tipo 3 e na base, provavelmente, eu tenho uma zircônia tipo 4. Então, o que traz como consequência que lá, na hora da usinagem, você faz a colocação onde você quer. Quero mais translúcido, menos translúcido, quero mais dentina, menos dentina. Tem muita mais variabilidade. Por exemplo, essa aí de Katana, ela tem, na região superior, tem uma zircônia tipo 3, tipo 4, e na base pode ter uma tipo 1, tipo 2, tipo 4. Então, hoje tem diferentes alternativas nos blocos, o que também traz mais potencialização do material para obter uma melhor estética em relação à zircônia. Então, aquele material que sai no mercado lá no início, do 2000, ao meados do 2000, o que a gente tem hoje, depois de 20 anos, é um material completamente diferente. Um material que veio só para substituir metal, hoje tem se transformado num material que tem um potencial estético também. Então, essa evolução faz com que hoje a zircônia seja um material também muito popular para poder obter resultados interessantes. E eu acho que o que ajudou a popularizar a zircônia translúcida foi o método de colagem também, né, Milko? Porque se não tivesse uma evolução da metodologia da cimentação da colagem, eu acho que ela não teria sucesso. Com certeza, com certeza. Hoje, a gente tem a possibilidade de fazer cimentação adesiva da zircônia. Antigamente era só mecânica, por isso que tinha que ter fricção para poder reter com fricção nossa restauração. Hoje não. Hoje a gente, mediante procedimentos, a gente consegue fazer uma cimentação adesiva do mesmo jeito que um disilicato, do mesmo jeito que uma feldespática. Não com o mesmo processo. Tem outro processo, mas o objetivo é o mesmo. Para cimentar os 4 tipos de zircônia é o mesmo processo? É o mesmo processo. É o mesmo processo. O tratamento de superfície, vamos pensar, você vai fazer aqui, por exemplo, porque se fosse uma coroa ou outro tipo de restauração, você não vai fazer aqui. Mas, por exemplo, você vai cimentar um abattement em um pilar, que é o que mais acredito que você fazem aqui. Qual seria o tratamento de superfície dessa zircônia? Eu preciso, se chama APC, aire abrasivo, jateamento. Eu preciso de fazer um jateamento da zircônia. E não é para produzir micro-retenção, não. É para fazer uma limpeza superficial e aumentar a energia superficial para que os outros procedimentos sejam mais eficientes. Então, partículas entre 50, mais ou menos, micrômetros, 12 a 3 bar de pressão. De forma não ficar fixo num ponto, senão com movimento, 10, 20 segundos, fazer o jateamento. Lava seca. Segundo passo importante, é aplicar um primer. Precisa de aplicar um primer. Qual primer? Um primer específico. Precisa de um primer que tenha MDP, que é um monômero que faz com que se une quimicamente aos óxidos metálicos da zircônia e do outro lado se une ao cimento resinoso. Como se aplica o primer? Simples. Só pega o primer, a superfície limpa, aplica uma camada, deixa agir mínimo 60 segundos, mais tempo deixa melhor. Se puder aplicar aire, melhor ainda, porque volatiliza o solvente com maior facilidade e deixa agir. Deixou aí, está pronta a zircônia. Você vem, aplica o cimento resinoso e coloca por cima do pilar. Fazer um ataque ácido aumenta. De preferência dual, porque se vem no cimento dual, a quantidade de resistência que me dá a parte de foto e a parte química, a parte de foto é uns 60, 65% e a parte dual é só um 30, 40%. Tá? Se fizer um ataque ácido, melhora a adesão? Ataque ácido de quê? Colocar um clorídrico? Não.
O ácido fluorídrico, aí vamos falar de outra coisa. Em teoria não faz nada. Por quê? Porque o ácido fluorídrico teria que agir na fase vítrea. E como não tem fase vítrea, 0,000 não sei quanto por cento, não vai agir. Se bem, trabalhos de laboratório, quando você aplica ácido fluorídrico a 60%, olha, 60%, deixa por 24 horas a 120 graus, produz microretenção. Legal. Mas o ácido fluorídrico a 60 gera vapor tão tóxico que você tem que trabalhar com câmara de sucção e coisas assim. Mas, daqui a um curto tempo, a gente vai estar usando isso para... O ácido fluorídrico, pessoal, é o ácido que ele destrói a cerâmica, ele destrói qualquer partícula vítrea. Se você colocar um ácido fluorídrico aqui no vidro e deixar só o vapor dele aqui, no outro dia esse vidro ele já está todo derretido, a 60%. Só o vapor dele derrete. Imagina, se a gente clinicamente utiliza a 10%, já é perigoso, 60%, mas para lá vai. Para lá vai. Já estão criando alguns equipamentos, já vi uma câmara assim que tem um sugador de vapor, usa luva específica, quase está, mas para lá vai, já vai alguém diminuir isso para um processo mais fácil. Milko, como que é a limpeza da estrutura antes do primer? A limpeza? Ultrassom 2 minutos, 3 minutos, mais que suficiente. Ali tem água várias... destilada, álcool? Pode ser álcool ou pode ser água destilada, qualquer das duas. Eu prefiro utilizar álcool, porque o álcool é um solvente orgânico e vai tirar toda a gordura e essa coisa da estrutura. Então, jateamento, lava no ultrassom, não é certo? 2, 3 minutos, tira, seca e aplica o primer. Microbrush, um pincel, não precisa passar 2, 3 vezes, não. Uma capa. Ficou umedecida toda a superfície, deixa agir, aplica um ar para volatilizar o solvente, deixa aí. Prepara o cimento, aplica dentro do abattement, leva, retira excesso e polimeriza. Ok? Basicamente é isso. Isso. Inclusive tem muitos trabalhos que fratura de cerâmica, o cimento fica colado na zircônia, se fratura o cimento, mas o cimento não se decola da zircônia. Ou se decola do dente, mas fica colado lá. Que bom. Isso é ótimo. Então, basicamente isso, se vocês veem, tem evoluído muito o material. Só que muitas vezes começa a sair produto, mas a gente, será que é o mesmo, não é o mesmo, se utiliza, se indica igual? Todas essas questões que saem em relação ao material é importante porque provavelmente algum clínico vai ligar, eu quero um material desse, mas esse não é para isso. Então, me entende? É interessante de poder ter essa informação. Espero ter sido claro, não confundir mais vocês. E, bom, não sei se tem alguma pergunta aí para fazer. Alguém tem uma pergunta? Só depois. Mas cuidado na hora de trabalhar depois de sinterizada, tem que ter cuidado com a zircônia. Milko, quero te agradecer. Não, eu que agradeço aí. De verdade, hein, tá? Por você estar com a gente. Pessoal, a função da educação continuada é isso. Por exemplo, eu trabalho no gesso, eu não precisaria entender de zircônia. Não é verdade. Porque, na verdade, como o Milko disse, olha a abrangência que a zircônia está hoje no nosso ramo. Entendeu? A primeira máquina de fresa zircônia que eu vi foi no ano de 2000, na Ivoclar. A máquina, sem brincadeira nenhuma, era quase o tamanho dessa sala. Não, e começaram com aquele pantógrafo, exatamente, né? Então, o pantógrafo, mas assim, a máquina de usinar mesmo que eu vi a primeira foi na Ivoclar. Ela ocupava uma sala inteira. E a gente não acreditava na zircônia no começo, porque ela era tão opaca quanto a alumina, lembra disso? Uhum. E os resultados estéticos não eram muito bons, principalmente em região cervical. Tanto é que hoje a gente tem, hoje não, sempre teve cerâmica de ombro, a gente usava cerâmica de ombro, né? Para poder esconder a cervical que ficava muito luminosa. Tá? Então, olha a quantidade de aplicação que a zircônia tem hoje.
Tá? E graças a Deus a gente tem o Milko aí que pode destrinchar, né? E eu tenho certeza que daqui 1 ano, daqui 2 anos nós vamos ter mais evoluções. Imagina que hoje a gente tem uma zircônia que na mesma estrutura nós temos durezas diferentes na mesma estrutura. A gente não tem isso em outro material. Resistência, né? E translucidez. E a gente diferente. não tem isso em outro material, né? A gente tem isso em outro material, não? Lembra que tinha uma... Eu lembro de umas histórias, a dentina tem uma... A dentina da cerâmica tem uma resistência, o esmalte tem outra, sabe? Eu lembro dessas histórias. Nem o disilicato de lítio tem isso. Porque no máximo que o disilicato de lítio tem aquela multi que tem diferentes graus de saturação, mas a translucidez é a mesma. Exatamente. E a resistência é a mesma. Tá? Então assim, ó, quem aprende não depende, tá? Então a intenção minha desde o ano passado é passar o máximo de informação para vocês, para tornar isso geral. Hoje todo mundo zircônia, tá? E sabe a importância dela na odontologia, é o material mais importante, mas a importância é muito grande. Depende da região que você for, por exemplo, além do pessoal ter abandonado a zircônia, eles abandonaram o silicato, eles fazem tudo com zircônia, inclusive laminados. Porque hoje, com o advento da colagem estar mais efetiva, muitos laminados são feitos com essa zircônia translúcida. Tá? Por mais que aqui no Brasil a gente não tenha essa prática. Aqui o pessoal gosta mais de silicato, de feldespática, mas, por exemplo, México, Estados Unidos, algumas partes da Europa, é tudo zircônia. Tudo zircônia. Tá bom? Então, cada região tem a sua. Milko, mais uma vez. Não, eu que agradeço. Eu agradeço. Pessoal, uma salva de palmas para o Milko.